Para mim é um prazer estar aqui falando sobre as minhas experiências com a rochagem, né? Agradeço a organização, né? A todo o pessoal, Eduardo, Rogério e todo o pessoal da organização, pelo convite e a possibilidade de eu passar essas experiências já de 5 anos com rochagem. Eu coloco como experiência de fertilizante natural em plantio direto, né? Porque a base de tudo, para começar nesse sistema, é o plantio direto, né? Aqui foi uma das primeiras experiências minhas, que eu comecei na Fazenda Vargem Grande. Eu fiz um teste que era para ser mais ou menos quase tudo 20 hectares, mas uma parte ficou 19,6 hectares, outra 20,1 hectares, outra 22,1 hectares e 25,4 hectares. E o meu consultor quis fazer uma experiência de jogar 200, na verdade não é 200 quilos de P2O5 não, é 200 pontos de fósforo, foi jogar 200 pontos de potássio, na verdade, ficou ali 384 quilos, que equivale a 200 pontos de fósforo. E a outra experiência foi o meu amigo Bizão, né, que me levou a começar essa experiência com rochagem. Aí eu fiz, no segundo experimento, ficou pó de rocha, 5 toneladas por hectare, 5.000 quilos, 60 pontos de fósforo e mais os 60 pontos de potássio. Aqui. O outro só pó de rocha. E no outro experimento, os 5.000 quilos de pó de rocha, mais 2 toneladas de cama de frango. E os resultados foram interessantes, né? A produtividade de soja, essa soja eu plantei ela bem cedo, ela não nasceu 100%, não, ela ficou com algumas falhas, mas uma soja que engalhou muito. E nesse primeiro experimento, que é uma adubação super pesada, né, que economicamente isso aqui nem é possível se fazer hoje, produziu 67,58 sacos por hectare. No segundo experimento, que tinha 60 pontos de fósforo e potássio, produziu 62,93 sacos por hectare. Só no pó de rocha ficou com 58 sacos por hectare. E a surpresa aqui foi onde jogou o pó de rocha mais a cama de frango, deu 67,99 sacos por hectare. Então, ficou praticamente igual aonde fez uma super adubação, né? Agora, se olhar o lado econômico de um e de outro, a diferença é muito grande, né? E foi um ano que a safra de milho, a segunda safra de milho, foi um ano seco também. E eu vou começar aqui agora de baixo para cima, onde foi jogado o pó de rocha. Esse milho foi plantado no dia 15 de fevereiro, o início desse milho. E daqui para cá tem 3 dias de diferença só. Mas a produtividade foi de 103 sacos de milho por hectare. Pó de rocha, mais 2 toneladas de cama de frango. Aí a segunda foi com 92 sacos por hectare. E nesse outro experimento aqui, ele deu 80,99, 81 sacos por hectare. Só que aqui trocou o híbrido, porque terminou o híbrido que eu tinha, mas na superadubação foi impressionante que caiu demais. Deu 44 sacos por hectare apenas. Agora eu vou explicar para vocês por que dessa produtividade e também a surpresa minha em relação a isso aqui, ó, de ter alcançado isso aqui. Ó. Que nesse período houve muito pouca chuva, muito pouca. Deu 306 milímetros no total, sendo que aqui, ó, no mês 2, choveu até regular, ó. Mas quando entrou no mês 3,
Do dia 14/3, deu uma garoa, depois ficou vários dias sem chover, deu mais 20 milímetros, depois ficou 2 dias sem chover, deu mais 10 milímetros, e dali para frente, ó, de março, do dia 23 de março para frente, não choveu mais. Então, teoricamente, essa produção de 103 sacos aqui, ó, foi uma grande surpresa, né? Eu tinha uma área que eu plantei mais cedo um pouco, que foi no início de fevereiro, que era uma área de 190 hectares. Eu tinha plantado feijão nessa área, na safra de verão, e eu vim com pó de rocha até terminar. Então, ficou uma área de uns 60 hectares sem o pó de rocha. E, para minha surpresa, eu colhi separado, fiz questão de colher separado, onde tinha o pó de rocha e aonde tinha a adubação química apenas, né, do feijão. E o interessante é que, nessa área, o feijão eu não consegui colher separado, onde tinha pó de rocha e onde não tinha, porque choveu demais, e eu contratei mais coletadeiras, foi 5 coletadeiras, aí eu não dei bola se tinha pó de rocha, se não tinha. A minha necessidade era tirar o feijão antes que perdesse, né? Mas, nessa área, a diferença foi de 16 sacos de milho por hectare. Simplesmente a diferença era onde tinha o pó de rocha e onde não tinha. A adubação era a mesma, de nitrogênio e tudo mais, da quantidade de nitrogênio, né? Então, a partir daí, eu já vi que a questão da resistência à seca, onde faz rochagem, ela fica bem evidente, né? E aqui é um outro experimento que eu tenho numa outra fazenda. O amigo Bizão, aqui é um marco, é um pneu, né? Vamos pelo menos usar o pneu para alguma coisa, esse pneu, né? Aí o maquinário passa aí, não tira esse pneu daí de jeito nenhum, né? Onde eu tenho aqui uma foto de satélite, aqui é um dos talhão, aqui é outro. Aqui é um talhão de 59 hectares e aqui é de 49 hectares. E nesse experimento eu já estou com 8 safras sem adubação química, só com rochagem. Eu comecei com 5 toneladas e o ano passado eu coloquei mais 2 toneladas de pó de rocha por hectare. Esse aqui foi uma foto de satélite, é o pessoal da Pioneer. Esse foi eles me mostraram isso, e eles escolheram essa área aqui para... Eles fizeram um tour e pediram para... Eu estava até viajando, e eles me ligaram, disseram, eu posso passar por um tour lá na fazenda? Digo, fica à vontade. Daí eles falaram, não, eu vou lá no talhão 11 lá e vou fazer lá. Só que, na verdade, eles se enganaram, aqui é o talhão 10, e eles escolheram justamente a área do pó de rocha, porque eles acharam a planta mais verde, né, e as espigas melhores, né. Então, nesse experimento aqui, que é 59 hectares mais os 49, eu tenho ele como talhão 10B. O experimento, então, é 108 hectares, como eu falei. São 4 anos de soja e 4 anos de milho. E o início foi em 2016. O primeiro ano produziu, na parte da rochagem, meio saco a mais por hectare. Praticamente, estatisticamente, foi a mesma produtividade, né? Só que foi o mesmo ano da seca, que eu falei para vocês da outra fazenda. Aqui choveu um pouquinho mais nessa fazenda. Mas no milho produziu 97 sacos por hectare nesse ano, e produziu 8 sacos a mais por hectare do que a parte de adubação. Essa parte de adubação é de acordo com a recomendação da agricultura de precisão que eu faço. 120 pontos de fósforo, 120 pontos de potássio. Então, aqui na seca, por isso que eu falo que fica muito bem evidenciado aqui, 8 sacos por hectare. Agora, o segundo ano de soja produziu 4 sacos a mais por hectare, foi uma produtividade de 75 sacos em relação à área de adubação química. E eu continuei usando os mesmos 120 pontos,
110, 120, nessa faixa aí, de acordo com a recomendação do técnico, né? E o milho, no segundo ano, nesse segundo ano, ele produziu 2 sacas a mais onde tinha o pó de rocha. Ele produziu 147 sacos por hectare, da variedade Pioneer 3646. Aqui eu jurava que ia produzir mais na parte da adubação química. Tu olhava as espigas, pareciam maiores, assim, visualmente parecia maior. Mas na hora que você colhe e sai com o caminhão, dá 1.000 quilos a mais aqui, ó. 1.200 quilos a mais, o mesmo tipo de carga. Onde tem o pó de rocha, pesa mais. É interessante, todas as cargas onde tem a rochagem, pesam um pouco mais. Aí, no terceiro ano, ficou praticamente empate. Tanto a soja, né, quanto a parte da adubação, ficou 68 sacos por hectare. Então, vocês podem ver aqui que todos os anos tem produzido bem, né? Agora, o milho aqui, ele deu 74 sacos por hectare. Deu um vento, esse aqui foi o último milho que eu plantei na propriedade, e ele pegou, a faixa dele, ele ficou diferente das outras faixas de milho. E deu um vento muito forte e derrubou tanto na parte da adubação de pó de rocha, quanto na parte do adubo químico. Então, assim, eu perdi muito na colheita, e mesmo assim ainda deu 74 milho no chão mesmo. Foi um vento estranho que deu. Derrubou muito aqui. Então, foi o ano que produziu menos milho, mas a soja foi boa. Agora, esse ano, na parte de adubo, produziu mais. Ó, deu 63 sacos contra 59 sacos. Aqui eu tive um problema com a plantadeira, com o trator, na verdade, uma plantadeira John Deere e um trator John Deere. Ele quebrou e foi 3 dias para mim conseguir botar ele funcionar de novo. E quando eu plantei aqui, deu uma chuva muito forte em cima e teve um pouco de problema para nascer a soja. Demorou um pouco para nascer, perdeu o vigor na nascida. E eu falo que, se não fosse isso, ele não ia perder em produtividade aqui. Mas esse ano foi um ano excelente de chuva para nós. Foi um ano perfeito para o milho. E o milho, né, com a parte de adubo, também parecia que ia produzir mais, mas na hora de colher, o milho onde tinha o pó de rocha deu 2 sacos a mais por hectare, 152 sacos, né, 3 sacos a mais, contra 149. Então, novamente, a parte do pó de rocha foi uma produção maior, né? E esse aqui é o tour onde o pessoal passou. Vocês podem ver ainda um milho que estava com 22 de umidade, e o pessoal aqui, ó, ainda com folhas verdes, ó, na parte. Esse é o pessoal que passou lá na fazenda, que é o tour que foi programado pela Pioneer, né? É o 3646 aqui. A rochagem eu fiz 5 toneladas no primeiro ano, e o ano passado mais 2 toneladas. Okay. Qual é a origem desse pó de rocha? Essa é a origem ali de Aparecida de Goiânia, o micaxisto. Aqui, o mesmo milho. Nesse dia, não está a foto do Bisão, o Bisão teve lá também. Aí o Bisão chegou, vamos lá dar uma olhada no... Eu levei ele ali, ele que tirou a foto, que está o Iverson, meu compadre até, parceiro da gente em muitas coisas, meu primo. Aí, olha o tamanho desse meu primo aqui, ó. Aí nós fomos lá na parte da adubação, vamos lá olhar, já olhamos isso aqui, vamos lá olhar onde foi jogado o adubo químico, né? E esse meu primo aqui passou no milho sem querer, ele esbarrou numa espiga e a espiga caiu no chão. Aí nós começamos a bater nas espigas de milho, a espiga caiu no chão. Isso aqui foi depois, nós voltamos aqui, podia bater na espiga aqui, podia bater, a espiga não caía. Então, isso aqui já mostra que o silício já está mostrando aqui que realmente deixa a planta com mais resistência, né? Cigarrinha não deu problema de cigarrinha, né?
Aqui é uma das fotos desse mesmo talhão, onde tem a parte do adubo, né, natural, rochagem, pó de rocha, e a parte dos químicos aqui, né? Você praticamente não nota a diferença, né, de vigor, pouquinha diferencinha, né, aqui, pouca. Mas visualmente, quando você vai colher assim, você não nota muita coisa, mas na hora de colocar a colhedeira, dá diferença, né? E aqui é os pó de rocha que eu já puxei esse ano, né? Já estou me programando para jogar mais uma quantidade de pó de rocha. E aqui eu estou com 2 tipos de pó de rocha, né? Eu estou com o pó de rocha lá de Aparecida e estou com um pó de rocha que eu vou testar esse ano, que é um pó de rocha de São Gotardo, né? Que tem 10% de potássio. Eu tive fazendo os cálculos financeiros de um e outro. O pessoal sabe que cresce o olho. Eu falo que o pessoal cresce o olho, né? O pessoal lá de Aparecida subiu o preço do pó de rocha, né? Aí o pessoal de São Gotardo, o preço que chegava para mim, vindo de lá, né, para Rio Verde, eu liguei para eles: ó, meu amigo, o pó de rocha lá está chegando mais barato que o seu aí. Ou você baixa o preço ou eu compro do outro. Aí ele acabou baixando o preço, baixou R$10 por tonelada. Pão, decreto, né? Decreto, pá, R$10 por tonelada. Então, quer dizer, os caras crescem o olho também em cima da gente, né? Nós temos que... foi falado muito, o Antônio falou muito da questão financeira, né, Antônio? Então, cabe a nós também fazer a nossa pressão, né? Então, agora eu vou testar, vou fazer mais um teste com esse outro pó de rocha. E eu acho que é isso que a gente tem que ir fazendo sempre, né? Fazendo cada dia, cada ano, né? Fazer mais testes para ver o equilíbrio. E aqui no fundo aqui é um barracão que eu tenho onde eu faço os biológicos, né? Um farm aqui. Eu comecei o ano passado. O Antônio fala que a gente tem que começar pelo biológico para frente, né, Antônio? Eu estou um pouquinho diferente, viu? Eu comecei pelo pó de rocha para depois pensar nos biológicos, né? Eu tenho companheiros meus lá de Rio Verde, né? Tem o Sandro, que está a uns passos na frente. Eu sempre falo: ó, Sandro, você está na frente, né? Está ele e o filho dele aí. Está na minha frente nos biológicos, mas eu vou correr atrás, vamos devagarinho, vamos chegar, né? E eu comecei de uma forma simples, né? Com caixas mesmo, né? Essas caixas d'água aí, ó. Aqui, um gotejador aqui, né? Para evitar que aí a questão das espumas, né? Não subir. E comecei apanhando, comecei pensando de um jeito e fui me adequando, né? Tudo com rodinha para lavar bem o ambiente, né? Aqui, tudo com contêineres de 1000 litros. Coloquei umas rodinhas aqui também. Isso aqui é uma cantoneira, na verdade, soldado aqui com uma rodinha, para movimentar quando eu tiro das caixas e depois passo para o pulverizador ou para o tanque que vai levar até a plantadeira, né? Eu tenho usado muito no plantio, né, os biológicos. A soja convencional, eu também fiz biológicos, né, para aplicação de inseticida, né, para lagarta, para percevejos, né? Mas ainda assim não deixei de usar os químicos, não, porque para percevejo apanhou, para lagarta teve um momento que eu tive que usar o inseticida, só com o biológico eu não consegui segurar. Então, assim, é o começo meu também. Agora, a parte de problemas de solo, problema de percevejo, problema de nematóide, a gente está trabalhando bastante com a questão dos biológicos, né? Mas eu tenho feito os inoculantes, os bradyrhizóbios, isso aí eu tenho feito um farm já começou o ano passado, né? E esse ano a gente vai incrementar um pouco mais, vai usar até mais produtos. E eu falo que a questão da rochagem, a gente tem que usar as bactérias, eu uso as bactérias. Eu trabalhei nesses anos aí com o Baxol, né, na linha de plantio. Na linha de plantio. Então, é a rochagem mais as bactérias, não é isoladamente só o pó de rocha. Eu acho que a gente tem que trabalhar com as bactérias também, né? Mas essa área aqui é uma área que tem, eu vou mostrar para vocês aqui,
Eu coloquei assim um custo só do pó de rocha em relação à adubação. Isso é preço desse ano, né? Que os adubos químicos subiram bastante. Então, se nós pegar aqui ó, o custo do pó de rocha versus a adubação química, para jogar eu tenho produtores lá do nosso grupo, nós temos um grupo de 36 produtores, a maioria está com 140 pontos de fósforo e 140 pontos de potássio, pensando nas duas culturas, soja e milho, né? Porque a grande maioria está fazendo essa adubação de sistema, aduba a soja já pensando no milho, e só entra com nitrogênio no milho, né? Então, se pegar o custo do fósforo mais do potássio, hoje nós temos um custo em torno de R$890. Aí veio o que o Antônio falou, olha aqui, só a questão da adubação, né? Para duas culturas aqui. E aqui o custo hoje, para mim, está chegando a R$550, já embutido o frete. Se eu jogar 5.000 quilos, eu tenho um custo de R$550. Para 3 anos. Divide os 550 para 3, né? Para 3 anos. Então, economicamente, a diferença aqui está muito grande, né? A adubação é a lanço ou é no sul? A adubação minha é toda a lanço. Já faz alguns anos, toda a lanço. Aqui, aqui é a média daquele talhão, ali do que eu falei para vocês, dos 59 hectares, com 8 safras, né? Média dos 3 anos, ó, média com o pH, está em torno de 5,25, com pó de rocha. A soma de cálcio e magnésio, né? O potássio está em torno de 89, né? 0,22. O fósforo está em torno de 11,8. E a saturação de base 54,9, 55 aqui nessa, e a CTC 9,78. Agora, na adubação, que é em torno de 115, 120 pontos de fósforo e potássio todo ano, eu tenho um pH em torno de 5,4, relação cálcio para magnésio 4,85, potássio está um pouquinho maior, mas pouco. Agora vocês pensam já o que extraiu aqui, né? O que já extraiu aqui. Aqui o que está extraindo está colocando, todo ano. E aqui já é 4 anos sem adubação química. O fósforo na adubação química subiu. Passou de 11 para... esse é um solo argiloso, né? Vermelho aqui, é o solo amarelado aqui, como é que chama o Bisão? Lá do solo vermelho ou amarelo, né? Mas a argila dele é alta, é 60% de argila. Matéria orgânica, isso aqui há 2 anos atrás passou um fogo, me queimou toda a palha da fazenda. Foi como diz, uma coisa triste, né, para mim. Nós não conseguimos segurar esse fogo, foi varrendo, veio lá de um vizinho e veio embora. Queimou, sobrou 80 hectares sem queimar, o resto queimou tudo. Mas mesmo assim, esse solo ainda está com uma matéria orgânica de 3,2, 3,3. Era um solo que estava quase com 4 de matéria orgânica, o fogo levou um bom pouco, né? Mas mesmo assim as produtividades mantiveram, né? Eu fico impressionado com isso aqui, ó. Extraindo tudo que eu coloquei para vocês anteriormente, de soja e de milho, baixou apenas, tem uma diferença apenas de 3 pontos aqui, né? Entre onde aduba e... É sinal que o Antônio colocou antes, e que o Bisão colocou também, é que o pó de rocha ajuda a disponibilizar o fósforo que está retido no solo. Porque senão isso aqui já tinha que estar aqui em torno de 7, 8. Então isso aí eu acho interessante. Agora, eu acho que tem que jogar um pouquinho de fósforo. Vou jogar o fósforo reativo esse ano. Vou jogar aqui, ó. Quero manter, digamos, vou manter uma média, não precisa mais de 15. Você está produzindo bem, para que eu vou estar aumentando fósforo, nível elevadíssimo, e potássio e tudo mais, né? E faz 4 anos também que eu não jogo calcário aqui, né?
nessas duas áreas, nas mesmas, né? Porque se eu faço um tratamento para um, tem que fazer para o outro, né? Já está na hora de jogar um calcário, acredito eu. E aqui é desse ano a análise já, ó. 4 anos já, então, lá era média de 3 anos, aqui 4. O pH com pó de rocha veio para 5,12, baixou um pouco aqui manteve, ó, só que aqui está um pouco mais, aqui está sempre um pouquinho mais na adubação. Aqui baixou mais um pouquinho, ó. Aqui estava 15, mas sabe como é que é a análise de solo, né? Um ano te dá um pouquinho acima, um pouco abaixo, mas digamos que ele praticamente está aqui nos 14 a 15 ainda, né? E aqui baixou mais um pouquinho. Saturação de base baixou um pouquinho, o CTC baixou um pouquinho, mas eu acho que pelas produtividades que saíram aí... Você vai continuar sem calcário? Eu vou fazer mais esse ano sem o calcário. A quinta. Porque esse micaxisto que eu coloco, ele tem um pouco de cálcio e magnésio, né? Quando você joga esse tipo de pó de rocha, que nem esse micaxisto, que tem cálcio e magnésio, tu pode pegar a análise desse ano, jogar o pó de rocha e fazer a análise do ano que vem, vai pedir menos calcário. Ele não é substituto de calcário, ele vai diminuir a necessidade do calcário. Mas essa dosagem sua é estabelecida conforme a análise? De adubo químico, sim. Agora, do pó de rocha, é tudo novidade ainda para a gente também. Eu estou pensando em jogar agora 2 toneladas, que nem eu joguei agora o ano passado. Falha um ano, jogo 2 no próximo. É o meu pensamento. Isso aí, todos nós estamos aprendendo ainda com isso, gente. Não tem, assim, uma receita pronta ainda, acredito eu, que não tem uma receita pronta. Todos nós estamos aprendendo ainda qual que vai ser a melhor metodologia para ser aplicado o pó de rocha, quais as melhores bactérias para ajudar a solubilizar isso, né? Às vezes, as melhores variedades ainda, a gente tem muito caminho ainda pela frente nessa questão da rochagem. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que dá certo, né? Porque está produzindo bem. Fábio, na dosagem da próxima rochagem, a análise de solo é feita em que profundidade? De 0 a 20. Tudo de 0 a 20. Alguma vez você fez pelo modelo Albrecht ou está sempre fazendo pelo modelo dos laboratórios brasileiros, que é para a indústria quando se usa a animação? Não, só para os laboratórios brasileiros. Até um dia desse com o Sebastião Pedro, nós estávamos discutindo que nós não temos uma metodologia para quantificar esse potássio do pó de rocha. Essa metodologia comum aí não sabe, não identifica a quantidade que eu tenho ali, que eu joguei. Porque eu joguei 7 toneladas nesses 4 anos já, né? Agora, é a metodologia comum mesmo, né? Nós não temos, eles não têm ainda, a Embrapa não tem ainda um aparelho que faça isso, né? Tem a diferença entre super precoce e precoce de cultivares de soja? Olha, aquela produtividade de 75 sacos por hectare foi uma precoce, uma 7101. Aquela outra de 68 já foi um ciclo de 108 dias, independente da variedade e do ciclo também. Foi feita alguma análise de alumínio? Se pode falar de alumínio? O alumínio, aqui a gente pode se basear um pouco na questão do pH aqui, né? Mas o alumínio é mínimo, por exemplo, nessas minhas análises de solo, aí, é mínimo. A quantidade de calcário, por exemplo, vai pedir lá 1,5 tonelada, é pouca coisa se pedir. Eu tenho uma outra experiência que essa aqui é até interessante, que é numa outra fazenda, num solo completamente diferente, né? Que é esse aqui é na fazenda lá na região de Santa Helena, que é um solos bem argilosos e que é um solo que responde muito rápido a qualquer tipo de investimento que você faça. E aqui, o primeiro ano que eu peguei, eu plantei um feijão num pivô nessa área. Era uma área que já vinha assim, meio degradada, o pessoal sugando já o que não tinha. Eu acabei comprando esses pivôs e
e ficando nesse arrendamento da área. E o primeiro ano eu plantei essa área com feijão. Primeira coisa que eu fiz foi jogar pó de rocha. Meu filho é agrônomo também, ficou me contestando, mas pai, você vai jogar pó de rocha, vai deixar de jogar calcário, isso e aquilo, né? E eu, com a confiança que eu já tinha dos outros resultados do pó de rocha, digo, não, vou jogar o pó de rocha. Joguei o pó de rocha, no outro ano que fui jogar calcário, porque pedia um pouco de calcário também. Aí eu joguei o pó de rocha nessa área, e joguei e plantei com fósforo, na linha de plantio, com sulcador. E o meu filho novamente me contestando. Mas como é que você não vai jogar potássio? Né? Feijão é altamente exigente em potássio. Digo, mas já joguei o pó de rocha? Mas não sei o quê, aquela história, né? Fica contestando. E foi, o feijão desenvolveu bem, foi tranquilo o feijão. E ele insistindo ainda, pai, eu acho que nós temos que jogar um pouco de potássio nessa área. Digo, então tá ok, vamos fazer uma análise foliar. Se a análise foliar estiver pedindo, eu jogo o pó de rocha, o potássio. Aí foi feita a análise foliar, estava tudo dentro do adequado, não tinha nada fora do adequado. Eu colhi 50 sacos por hectare desse feijão, sem usar o cloreto de potássio, só com fósforo e o pó de rocha. Foi interessante. E aqui, vocês veem aqui, ó, em maio de 2017, né? Antes do pó de rocha, o pH estava 5,25, jogou pó de rocha, foi para 5,57. A relação cálcio e magnésio subiu bem, o potássio subiu bem. Aqui, ó, subiu muito. O fósforo subiu muito, né? CTC. Esse é um solo completamente diferente do que eu já tinha visto. Assim, ele responde muito. Ele subiu muito rápido. Todos os meus níveis. Hoje eu estou com os níveis de potássio lá de 160, 170 de potássio nesse solo. Ele subiu muito rápido. O ano eu joguei 5 toneladas em toda a área, o ano passado joguei mais 2 toneladas de potássio. A soja foi um ano muito seco lá. Meus vizinhos lá colheram 35, 40 sacos, eu fechei na área de sequeiro 55 sacos por hectare, da variedade bônus. Então resistiu bem mais do que os vizinhos. Acho que é o pó de rocha que ajudou demais ali. Porque a seca, deu 2 secas, deu a seca em dezembro e depois veio outra em janeiro. Então a soja sofreu 2 vezes. E uma produtividade muito boa, né? E o sorgo plantado esse ano, eu colhi em média 89 sacos por hectare de sorgo nessa área de sequeiro. E a área dos pivôs eu plantei foi milho para semente. Então eu tive que obedecer o que eles pediam, né? Para plantar milho semente é tantos pontos de fósforo, tanto de potássio, tanto de nitrogênio. Você tem que fazer o que eles mandam. Eles tiveram uma superprodução. Eu, como não tinha feito nenhum plantio ainda de milho e semente, eu fiquei meio receioso, porque eles tinham me oferecido R$ 5.500 por hectare, e depois eles queriam mudar. Não, o pessoal fez com alguns produtores, não deu muito certo. Eu falei, não, mas comigo vai dar certo, eu vou colocar tudo que vocês estão pedindo, não vou deixar de colocar alguma coisa. Só que, se eu tivesse feito pela produtividade, eu tinha ganhado mais. Segundo eles, deu mais de R$ 6.000. Se eu tivesse feito pela produtividade, eu teria ganhado R$ 6.000 por hectare. Porque foi muito produtivo o milho e semente deles. E aqui é uma fazenda onde foi também uma das primeiras experiências minhas. É uma área nova, uma área com argila menor nessa aqui, em torno de 20%, e tem uma parte que dá 16%, mas essa experiência foi essa área que é um arenita aqui, Bauru, né? Argila aqui 18,5 na média, né? Mas eu plantei nessa área, só que é uma área um pouco diferente, é uma área que tem uma fertilidade natural. Quando eu peguei a fazenda, já tinha uma fertilidade, tinha um bom nível de potássio, um bom nível de fósforo, mesmo sendo área degradada, área de pasto. Mas, mesmo assim, eu fiz uma experiência de 20 hectares, jogando só pó de rocha, sem zero de adubo químico, né? Mas o que interessa aqui mesmo é a análise, né? Aqui, ó. Com pó de rocha, em 2015, ó, sem pó de rocha, 2,43 o pH, né? Depois, no outro ano, com pó de rocha,
cálcio e magnésio praticamente não deu muita diferença. O potássio também lá não foi muita diferença. O fósforo que subiu. A saturação aqui ainda com o pó está um pouco mais baixa. O CTC também está um pouquinho mais alto. E o que deixou a gente intrigado aqui, que subiu a argila. De 18,5 veio para 20,45 na areia. Então, isso aí que deixou a gente meio intrigado. Como é que sobe? O pessoal, a Embrapa, cai fora em relação a isso, né? Eles falam, não, nem fale sobre isso. Digo, como é que eu não vou falar se aconteceu? Não é? Pega a análise lá, está ali, ó. Na areia, subiu 2 pontos, praticamente, de argila. Mesmo laboratório. Anos diferentes, né? Então, mas só que assim, é uma área que já saiu produzindo bem, né? E aqui, fora isso, eu tenho muitas experiências, né? Aqui tem um talhão de 180 hectares, que eu venho mantendo uma dosagem de 60 pontos de fósforo, 60 de potássio, mais o pó de rocha. O ano passado foi uma produtividade espetacular. O ano passado de soja deu 78,8 sacos por hectare. E o milho, o plantio do milho o ano passado foi muito tarde, né? Deu 130 sacos por hectare. Esse ano a soja foi uma soja convencional, pegou já bem uma sequinha, bem em dezembro ali, soja precoce. A produtividade foi de 58 sacos por hectare. E o milho eu fechei com 146 sacos por hectare. Esse talhão aqui, ele vem mantendo os níveis de fósforo e potássio. Produtividade alta, jogando 60 pontos de fósforo para soja e para milho, né? Para as duas culturas. Vem mantendo a produtividade e mantendo os níveis de fertilidade, assim, sem mexer nada. E eu tenho feito uma boa parte da área nesse estilo aqui. Eu não estou tão corajoso como o Antônio colocou aqui, né? Aquela mudança mais rápida, né? Partir já para um... Eu não tive essa coragem ainda, eu estou indo aos poucos. Estou mudando aos poucos, né? Mas eu quero chegar só com fósforo reativo e ver se com fazer esses compostos e outros tipos de adubação, trabalhar com cama de frango. Na nossa região tem bastante cama de frango, ver se a gente consegue escapar de vez do cloreto de potássio, né? Mas ainda eu não tive tanta coragem ainda para acabar com tudo isso, não, né? E aqui é os outros talhões. Eu tive talhões também aqui, que é esse 10A, esse 10 aqui, ó, que eu tenho um meio dele, que é uma área de 260 hectares, que tem um meio. Tem as duas pontas que eu joguei o pó de rocha, 5 toneladas, e o meio deixei só com adubação química, né? Esse ano eu joguei uma cinza de secador, que aquilo é de graça para a gente lá. E, assim, para o soja foi normal a produtividade. E para o milho, eu não sei o que aconteceu ainda. Ele segurou, principalmente a fase inicial do milho, essa cinza segurou. O milho ficou um pouquinho amarelado. Ele foi só reagir depois de uns 45 dias com nitrogênio e tudo. Mas a produtividade ainda deu 146 sacos por hectare, só com pó de rocha e essa cinza de secador. Onde não tinha o pó de rocha, produzia um pouco menos. Era um outro híbrido, mas produziu menos. E eu tive uma outra, e o fundo dele, que é um híbrido novo da Pioneer, que é o 3898, que tem muita gente produzindo bem dele por lá. Ele fechou média de 168 sacos por hectare, com 5 toneladas jogadas há 2 anos atrás, de pó de rocha, e 60 pontos de fósforo e 60 de potássio. E 250 quilos de ureia por hectare. Então, assim, esse aqui é os talhões que eu tenho nessa fazenda, uma fazenda de 960 hectares. Assim, o que está acontecendo aqui, eu estou conseguindo diminuir o meu custo de produção. Não é ainda o desejado,
ainda não é o desejado. A gente pode, a hora que tiver assim, mais convicção, mais certeza em relação a tudo que nós estamos falando aqui, porque eu tenho interrogação igual vocês têm aí, gente. Por isso que eu vou continuar fazendo experimentos e vou continuar fazendo experiências, porque eu quero ter a certeza daqui 5, 6 anos, né, que se eu jogar 2 toneladas, falhar uma, jogar mais 2 no outro ano, se eu fizer um composto de 2 tipos de rocha, vai ficar melhor do que um só. Essas coisas todas assim, nós mesmos vamos ter que fazer. Nós mesmos. Cada um fizer um pedaço da sua fazenda com experimentos, em 4, 5 anos nós vamos ter uma certeza de muita coisa, né? Mas, por enquanto, eu, pelo menos, ainda tenho muitas dúvidas, né? E, para a gente não esquecer, que eu já coloquei no início da palestra, o sistema do plantio direto, isso aqui é no tempo que eu dava assistência para uns pequenos produtores, que eu fui presidente do Clube Amigos da Terra, de Rio Verde, fui um dos primeiros a fazer plantio direto em Rio Verde, em 1989, foi o início do plantio direto naquela região. Aí o pessoal falava, não, isso não dá certo, isso nós não temos palha, isso não vai dar certo, né? E hoje o plantio direto, teve uns que falaram assim que, quando eu plantei num picãozal, assim, tinha picão, tinha braquiária, e aquilo, quando tu passava o dessecante num picão, ficava preto, né? Aquela coisa mais aí, eu plantei no mato mesmo, e aquela lavoura preta, assim, né? O cara falou assim, agora o Flávio vai quebrar mesmo. Esse ficou louco, agora vai quebrar. Plantar num mato daqueles, né? Mas depois foi surgindo aquelas fileirinhas de soja, assim, bonita, né? E foi uma das primeiras vezes que eu levei algumas pessoas para ver plantio direto lá, né? Porque ficou um soja dessa altura, coisa mais linda, né? E aqui eu dava assistência para um pessoal, de uns pequenos produtores. Eu estava fazendo com que eles também se incentivassem a fazer o plantio direto, né? E esse produtor, ele desmatou, aí tá a grade, né? Deu uma chuva ali, ó, quase que tampou a grade ali, né? De erosão. Já na primeira chuva, ele quase que perdeu, como diz, a parte de fertilidade do solo dele foi embora quase na primeira chuva, né? E é a questão mesmo das erosões mesmo, né? Que hoje nós temos viabilidade para 2 safras, graças ao plantio direto, né? Mesmo que a gente não esteja assim, fazendo plantio direto realmente, eu te dou razão, viu, Antônio? Plantio direto nosso, hoje, na nossa região, principalmente, é uma sucessão de culturas. Mas tem muita gente abrindo o olho, jogando, né, braquiária junto com o milho, jogando crotalária, fazendo mix, né, de plantas junto com o milho. Então, pelo menos, está amenizando um pouco os problemas da sucessão de culturas. Porque, querendo ou não, economicamente, ainda a gente consegue um resultado com soja e milho de segunda safra, né? Isso aqui foi uma lavoura de trigo que eu plantei na época do plantio direto. Olha aqui. Isso é alguns anos atrás, né? Por coincidência, o vizinho não tinha plantado nada, mas estava em plantio direto também, né? Deu oportunidade para a fauna aqui, né? E é o ritmo nosso de hoje, né? As colhedeiras, plantadeiras atrás, com a viabilidade do sistema do plantio direto, né? Então, acho que o plantio direto... Viu, Antônio, hoje eu estou buscando plantar novamente com botinha. O subsolador eu deixo meio de lado. Eu tenho subsolador, já fiz teste com subsolador, não gostei, não deu resultado efetivo. Conforme a situação, você adensa o solo do mesmo jeito. Você vai entrar com as coletadeiras, com tudo, nesse solo, você vai adensar ele loguinho. É um custo que eu acho que talvez a plantadeira com botinha resolva ou diminua o problema que nós temos em relação à questão do adensamento e compactação. Fora a questão das plantas, né? Quando chega num ponto de começar a perder produtividade por causa disso, né, às vezes é necessário, né? Mas eu gosto de tentar tudo, antes de ir para a operação física, né? É isso aí, pessoal. Né, obrigado a vocês, né? E essa fase que eu gosto muito, vamos em frente, né?